Bom, boa noite. A gente está aqui primeiro para apresentar o relatório. A gente fez o trabalho relacionado à coleta de dados imobiliários. E aí o grupo é composto pelo André Marcos Ferreira, eu, Juan Pablo Ribeiro, Maria Eduarda Ribeiro, Pedro Henrique e o Pedro Henrique Borges da Silva. Bom, falando agora sobre o relatório. No relatório em si é abordado sobre o estudo que a gente fez, né, acerca do tema de coleta de dados imobiliários, especificadamente em Eloy Mendes, onde o objetivo principal foi melhorar o planejamento da coleta e reduzir o esforço e o tempo nessa atividade. Com isso, tivemos como desafio traçar caminhos para dois agentes de coleta, considerando que fosse uma divisão similar para eles, tanto pela quantidade de imóveis coletados, quanto a distância percorrida entre eles. Aí, já tendo essa problemática em vista, fizemos três modelos para esse cálculo utilizando grafos. A primeira sendo calculada pela combinação de pesos entre a distância percorrida e pela quantidade de imóveis nos dois caminhos. O segundo modelo foi calculado e mensurado apenas pela distância, o terceiro modelo sendo mensurado apenas pela quantidade de imóveis, e sobre esses três modelos que eu acabei de citar, eles serão abordados com mais detalhes ao longo da apresentação. Eu sou o André, e continuando a apresentação, a base teórica fundamental que a gente abordou no nosso trabalho foi a teoria de grafos, onde a gente tem a definição ali que um grafo é um conjunto de vértices e arestas, né? E no nosso caso, as interseções representam os vértices, que são as esquinas, né? Os conjuntos entre as ruas, e as arestas representam cada uma das ruas. Cada aresta, cada rua, né, ela poderá ter um peso para representar a distância, número de casas, ou uma combinação dos dois, como comentado pelo Juan. E o uso de gráficos ponderados nos ajuda a permitir modelar os reais de deslocamento e esforço operacional por cada um dos agentes. Um conceito fundamental para o nosso projeto é o circuito euleriano, onde ele consiste num caminho fechado que percorre todas as arestas pelo menos uma vez. E quando isso não é possível, a gente também utiliza o conceito de passeio fechado, que permite ali ir e vir entre arestas para percorrer todo o grafo. Isso se torna essencial porque nosso objetivo vai ser garantir que todas as ruas sejam percorridas pelo agente, garantindo assim a coleta de todos os dados ali no modelo representando a cidade. Para gerar uma rota final de cada agente, nós utilizamos o conceito do problema do carteiro chinês. Esse problema ele busca o menor percurso possível, que cobre todas as arestas de um grafo, pelo menos uma vez. E o CPP, né, o problema do carteiro chinês, ele é resolvido em 5 principais passos. A identificação de vértices de grau ímpar, a criação de um grafo completo entre esses vértices, o matching mínimo, a duplicação das arestas necessárias, a geração de um circuito euleriano, e isso garante que cada agente tenha uma rota completa e eficiente. Outra parte essencial da nossa solução final é realizar a divisão do gráfico em duas regiões, uma para cada agente. Para isso, a gente aplica o conceito do algoritmo de Root, Balanced Partition, que particiona o gráfico de forma equilibrada a partir de um vértice raiz escolhido, e tentando garantir três principais pontos, onde para que os dois subgráficos sejam conexos, para que a carga de trabalho seja balanceada e para que ambos os agentes comecem próximos ao mesmo ponto inicial. Essa etapa ela vai ser decisiva porque ela garante que cada agente tenha uma área contínua e coerente para percorrer. E após dividir o gráfico, alguns vértices ainda ficam conectados entre os clusters A e B, né, entre o gráfico e os dois subgrafos, que são chamadas de arestas de fronteira, onde elas são tratadas para que cada subgráfico seja euleriano e permita a aplicação do CPP, do conceito do problema do carteiro chinês. Esse tratamento final envolve duplicar as arestas internas ou reforçar as conexões para deixar cada um dos subgráficos percorríveis sem nenhuma interrupção. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, eu vou falar um pouco do desenvolvimento, aqui é o Pedro. Começar falando de forma geral, a gente recebeu uma área, né, que é uma área de Eloy Mendes, uma região aqui de Minas Gerais, e o objetivo dela é justamente calcular as rotas que um ou dois agentes vão fazer e buscando obter o mínimo caminho possível, né, o caminho mais eficiente. E através da imagem a gente conseguiu chegar à conclusão que o nosso modelo, né, de gráfico ele vai ter 92 vértices e 155 arestas. E passando mais para a parte de modelagem especificamente falando, a gente utilizou um site que é o geojason.io para a gente calcular as medidas das ruas, né, a medida de cada vértice, entre cada vértice. E a quantidade de casas a gente fez com base nas imagens que o próprio professor passou pra gente contou ali mesmo na imagem. E após isso, né, após a gente fazer a modelagem, a gente obteve três modelos, que o Juan já falou um pouco no começo, e o André também. Que o modelo A é que a gente utilizou os pesos tanto da distância das ruas quanto a quantidade de casas. O modelo B a gente utilizou somente a distância da rua como peso, das ruas, né? E o modelo C a gente utilizou apenas a quantidade de imóveis. Isso tudo para a gente poder comparar no final, né? Para saber qual peso ficaria mais balanceado, né? Para os dois agentes se dividirem entre si.
Bom, para a gente conseguir fazer esse balanceamento, foi utilizado o método de normalização, né, conhecido como método mínimo-máximo, que através dele a gente consegue equilibrar pesos heterogêneos, né, que no caso são a distância das luzes e a quantidade de casas. Dessa forma a gente consegue tornar equilibrado e balancear para os dois agentes, né, utilizando esse método. Para fazer isso, eu vou explicar com mais detalhes no código também, mas para fazer isso a gente cria duas variáveis, né, alfa e beta, que são basicamente dois coeficientes, e multiplica pelos pesos, né, que é no caso a distância e a casa. Isso para o modelo A, né. Para os outros modelos a gente não faz, né, porque a gente só utiliza um peso. Falando um pouco mais do código em si, né, do que a gente utilizou para a gente poder criar os algoritmos, a gente basicamente tem três partes importantes no código, que é o primeiro, a parte de partição Rooted Balanced Partition, que o André falou um pouco lá no começo, onde basicamente a gente particiona o grafo, né, aqui tem um código aqui mostrando, onde a gente normaliza, né, utilizando a normalização máximo-mínimo com a utilização dos coeficientes alfa e beta, a gente vai fazer a partição do grafo e dividir ele. Depois a gente tem que fazer o tratamento entre clusters. O que é isso? Basicamente, quando a gente divide o grafo em dois subgrafos, tem regiões ali que eram conectadas, por exemplo, o vértice A e B. O vértice A ficou para o agente 1 e o vértice B ficou para o agente 2. Logo, aquela conexão se perdeu. E para tratar aquela conexão, porque ali tem casas ali ainda, a gente tem que fazer esse tratamento. Tem aqui no relatório explicando uma equaçãozinha para fazer esse tratamento. E aqui no código também, eu deixei um trecho do código que explica, mas eu também vou explicar com mais detalhes mais para frente. E por último tem o algoritmo do CCP, né, que envolve o problema do carteiro chinês, onde a gente quer determinar qual rota do gráfico que vai ser mais eficiente para a gente percorrer. E eu deixei o trecho do código aqui também no relatório, junto a algumas imagens também dos resultados, que eu vou apresentar com mais detalhes também. E agora os resultados o André volta a falar para a gente sobre. Na avaliação dos três cenários possíveis, a gente dividiu um pouquinho os resultados, né, comparativo de um por um, e no final um comparativo posterior entre os três. No cenário 1, da avaliação utilizando o peso somente de casas na rua, a abordagem ela equilibrou bem a quantidade de casas entre os agentes, mas gerou um desbalanceamento no tempo de trabalho, onde o agente A ficou com uma rota muito mais pesada em termos de duração. E o uso dos dois agentes reduziu, né, o tempo total de 643 minutos para 444 minutos, com uma redução de 30,87%. Onde, apesar dessa economia de tempo, né, no tempo final ali do cadastro de imóveis, o desbalanceamento entre o tempo utilizado pelos dois agentes demonstra que somente utilizar esse critério não seria o mais ideal para otimizar o tempo. No cenário 2, a avaliação somente por distância, nós tivemos o melhor balanceamento entre os agentes, com uma diferença de apenas de 3,41 minutos entre as duas rotas. A redução percentual ela foi de 55,85%, passando de 74 minutos para cerca de 33 minutos, onde a gente utiliza dois agentes, no cenário que a gente utiliza dois agentes. Isso demonstra que quando a proximidade geográfica, quando a gente utiliza, né, a proximidade geográfica, quando a gente utiliza a distância das ruas, é um critério muito bom para dividir, para fazer um trabalho de forma equilibrada, para fazer uma divisão de forma equilibrada entre o agente A e B. Porém, é bom levar em consideração, né, que ele não leva a quantidade de casas, a quantidade que um agente gastaria em uma rua, independente de quantas casas teriam nela. No cenário 3, a avaliação combinada, ela utiliza tanto o peso com a distância, quanto com o número de casas, de 60% a distância e 40% o peso com o número de casas na rua, onde é um cenário mais realista, né, onde ele leva em consideração tanto o deslocamento, quanto o esforço operacional que a gente vai gastar ali em uma determinada rua, e ele apresentou uma maior economia absoluta de tempo, uma economia de 363 minutos, e uma redução percentual de 53,09%. Muito próxima do cenário de distância, mas com uma modelagem mais fiel ao mundo real. Na comparação entre os três cenários, a maior economia absoluta é levada em consideração o cenário combinado, e o pior balanceamento é o cenário baseado em apenas casas. Em todos os casos, a gente pode observar ali que a utilização de dois agentes é significativamente mais eficiente do que a utilização de um agente só para fazer o levantamento dos dados imobiliários. Então, finalizando, né, esses resultados, eles mostram que a abordagem baseada ali em grafos, ela funciona bem, uma avaliação, otimização, né, das operações em campos,
E o método de partição balanceada, ele distribuiu o trabalho de forma eficiente entre os dois agentes. E vimos, né, que a escolha do critério de peso, ela afeta muito o resultado final, mostrando a importância de selecionar as métricas mais adequadas para o contexto, mais fiéis, né, ao mundo real e mais adequadas para o contexto. Eu sou a Maria Eduarda e chegamos à conclusão do projeto que demonstra o poder da modelagem matemática aplicada à logística urbana. Então, nosso objetivo ele foi claro, foi dividir de forma equilibrada um território de coleta de dados imobiliários entre dois agentes, garantindo que o esforço operacional fosse o mais justo possível. Para isso, transformamos uma malha urbana do bairro em um grafo ponderado, composto por 92 interseções e 151 ruas. A inovação central foi a definição do peso da aresta, que não se baseou apenas na distância, mas também no volume de trabalho, ou seja, a quantidade de casas em cada rua. Utilizamos normalização de atributos e os parâmetros alfa e beta para criar um peso composto que representa de forma realista o custo operacional de cada segmento. Para a realização da divisão, aplicamos o algoritmo Rooted Balanced Partition. Essa escolha estratégica nos permitiu alcançar dois objetivos cruciais. O primeiro foi garantir que a divisão fosse balanceada em termos de esforço total. E segundo, assegurar que cada agente recebesse uma área contínua e operacionalmente conectada. A análise da aresta de corte validou a coerência e a integridade dessa partição. Além disso, a construção de elementos visuais como mapas e gráficos coloridos foi fundamental para interpretarmos a distribuição dos pesos e validarmos a consistência da nossa modelagem. Em síntese, o projeto cumpriu seus objetivos, entregamos uma modelagem robusta, uma estratégia de particionamento conectada e balanceada e uma análise quantitativa clara do esforço logístico. Essa combinação de teoria dos grafos e algoritmos de otimização prova ser uma ferramenta valiosa para apoiar a tomada de decisão em diversos contextos urbanos e logísticos. Bom, aqui é o Pedro novamente, vou falar aqui um pouco mais sobre o código. Falar sobre o modelo A primeiro, né, utilizando a distância da rua e casa como peso, né. A gente começa aqui atribuindo os dados, né, no nosso código. Aqui a gente coloca os nossos parâmetros alfa e beta, né, para ajudar no cálculo ali de normalização dos pesos. Construção do grafo, né, a gente atribui aqui os nossos dados no grafo. E aqui a normalização. A normalização é basicamente a gente pegar os nossos pesos, né, que são casas e distâncias, e normalizar eles. Por que a gente normalizar eles? Porque a gente tem a distância das ruas sendo muito maiores do que a quantidade de casas, né, em valores reais. Então por isso que a gente normalizar, porque senão, quando a gente fazer a combinação, a distância ela vai dominar muito o grafo, né, na hora de fazer a partição, a plotagem dos grafos, e etc. A gente faz isso utilizando, né, o conceito de máximo e mínimo, né, normalização máximo e mínimo. E depois a gente faz o desenho do grafo, né, e vou mostrar como é que ficou o grafo. E também a gente tem o histograma dos pesos, né, mostrando o impacto dos pesos, né, no nosso grafo. Bom, assim ficou o nosso grafo, né? Aqui, né, nesse esquema de cores, as arestas que são mais claras, elas são que têm um peso maior. Ou seja, combinando o peso com quantidade de casas, distância de rua, essa aqui foi a aresta que mais teve o peso mais alto, né? Essa e a 910, mas acho que essa aqui um pouquinho mais. E as cores mais fortes, né, as cores mais escuras, elas identificam que são as rotas com peso menor, né? São as rotas ali mais curtas ou com menos casas, né? E no nosso histograma aqui é para mostrar o impacto dos pesos, né, no nosso grafo. Que no caso aqui são os pesos entre 0.2 e 0.4 que mais apareceram aqui, né, influenciando o grafo. Logo depois a gente faz a divisão para dois agentes, né, percorrerem o grafo. Novamente, atribuindo aqui os dados no que a gente vai utilizar. A gente faz a construção do grafo, né, utilizando esses dados. A gente faz a normalização dos valores, né, novamente. E depois a gente faz a partição, né, que é utilizando o Rooted Balance, né, que é basicamente particionar o grafo da forma mais balanceada possível, né, utilizando coeficientes como alfa e beta, né, que a gente atribuiu aqui como 0.6 e 0.4. O alfa ele é maior que o beta porque o alfa está atribuindo a distância. A distância, na nossa concepção, ela é um peso mais importante do grafo. E a casa 0.4. Feito isso, né, ele faz a divisão e atribui cada valor, né, para cada parte, assim, para dividir, né, o grafo no meio. Lembrando, né, que os agentes saem do mesmo ponto, vou mostrar no gráfico de onde eles saem. Depois a gente faz um cálculo aqui para ver o custo, né, que cada agente vai ter, quanto tempo vai demorar para fazer a coleta dos dados, né, imobiliários. Depois ele mostra para a gente os resultados. Vou mostrar aqui como ficou o grafo. Esse grafo ele é muito importante para a gente mostrar, para a gente fazer o método do carteiro chinês depois, né? Vou mostrar por quê. Aqui o ponto 71 é de onde ele sai, né? Ele está em amarelo porque é o ponto em comum entre os dois agentes, né? Ambos saem daqui para depois percorrer os caminhos, né? Os pontos vermelhos vai ficar com a gente, os pontos azuis vai ficar com outra gente.
Aqui está o resultado, né, onde que cada gente vai gastar, já vai explicado no documento também. E aqui o CPP, que é o método do carteiro chinês, né, atribuído para a gente conseguir definir o melhor caminho que cada gente vai fazer. Né. Novamente, a gente coloca os dados que a gente vai utilizar. Aqui essa divisão entre os clusters, né, com os vértices que a gente vai utilizar, a gente pega eles com aquele algoritmo que a gente rodou antes, né, que eu acabei de mostrar aqui, que é para onde cada gente vai passar, né, cada vértice que cada gente vai percorrer. E a gente destaca o 71 como ponto inicial, né, que era o ponto que estava em amarelo lá no grafo. A gente faz a construção do grafo, né, a gente divide o subgrafo utilizando esses dados aqui. E aqui a gente faz o tratamento entre clusters, né? Por que a gente faz isso? Quando a gente divide o grafo em duas partes, em dois subgrafos, conexões que tinham ali podem acabar sendo divididas, né? Podem acabar sendo atribuídas ao vértice B e a outra parte da conexão dele no vértice A. Então, para não fazer com que isso aconteça, a gente faz esse tratamento e a gente atribui o melhor caminho para cada agente, né? Ou seja, o agente que estiver mais perto naquele momento vai passar por aquela aresta que foi dividida. Basicamente é isso. E aqui é a função do carteiro chinês, onde basicamente ele vai identificar quais são os vértices ímpares, né? Porque para utilizar esse método a gente não pode ter grau ímpar, né? Ou seja, o nosso grafo tem que ser euleriano, trabalhar somente com graus pares. Então ele vai vendo quais são os vértices ímpares e faz uma cópia dele, né? Para transformar ele em vértice par. Ele faz isso utilizando o conceito de matching mínimo aqui e duplica, né, essas arestas do caminho mínimo. E depois que ele faz tudo isso, o nosso grafo finalmente é euleriano e a gente aplica o algoritmo euleriano, né? Para a gente definir qual vai ser o melhor caminho onde cada gente vai percorrer. Aqui ele mostra a rota, né, passo a passo, com a qual a gente vai percorrer. E aqui a plotagem do grafo, né, mostrando a rota dos agentes. Bom, essa é a rota. A rota em azul é do agente A, a rota em vermelho é do agente B. Perceba que aqui, por exemplo, né, no grafo, no vértice 11 e no vértice 26, eles foram cortados. Né? Uma ficou para o agente A, outra ficou para o agente B. Portanto, essa aresta aqui, ela ficaria vazia. Mas como a gente fez o tratamento de cluster, ela foi atribuída para o agente B. Né? Ele vai vir passar por essa rota aqui. E aqui está a rota, né? Cada um percorre, passo a passo, no caminho deles. E é isso. E os outros modelos, né? Modelo B e modelo C, eles basicamente fazem a mesma coisa, né? Os algoritmos, com a diferença de que eles utilizam apenas um peso, né? O modelo B utiliza apenas a distância das ruas e o modelo C utiliza apenas a quantidade de casas.